Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e neste devocional vamos meditar no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, o Deus desconhecido. Este é o grande episódio, o grande acontecimento em Atos 17. Paulo continua sua segunda viagem missionária, chega em Tessalônica, é a primeira cidade que ele vai visitar. O capítulo 17 começa mostrando isso, e dentro dessa viagem missionária, depois de passar por Filipos, ali serem preso, a Lídia se converter, o carcereiro se converter, ele deixa plantada uma igreja ali em Filipos, ele vai então para Tessalônica. Eu quero pedir que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e faça um comentário sobre esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. Paulo não perde tempo quando chega em Tessalônica e ele procura a sinagoga, onde se reuniam as pessoas, e por 3 sábados ele se reuniu ali anunciando a Cristo, o Messias, que haveria de vir, esse que foi crucificado, ressuscitou o 3º dia e nos oferece vida eterna pela graça. Capítulo 17, versículo 2 e 3, nós lemos isso. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Paulo então começa a anunciar, e o versículo 4 diz que alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Aqui nós vemos que Paulo, quando prega o evangelho em Tessalônica, uma cidade muito idólatra, ele encontra ali pessoas ávidas por Deus, apesar da idolatria. Nós, quando lemos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós encontramos a informação de como aqueles irmãos, antes de se converterem, eles eram chegados à idolatria. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 1, de 8 a 10. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, em Filipos, mas em Acaia, Corinto, mas por toda a parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, se converteram a Deus para o servirdes, o Deus vivo e verdadeiro. Olha o versículo 10. E para guardardes dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A idolatria era forte, era presente na cidade de Tessalônica, mas esses que se converteram deixaram a idolatria e se tornaram verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Em Tessalônica, esta é uma igreja que Paulo plantou, uma igreja que foi muito atuante naquela área da Ásia. Em Tessalônica, eles receberam o título de que aqueles que alvoroçaram o mundo. Pregaram o evangelho ali. Jason é invadida a sua casa à procura de Paulo e Silas, eles não encontram. Paulo e Silas levam Jason preso, ele paga a fiança. Tudo isso está lá no capítulo 17. E depois que Jason é solto, os irmãos pegam Paulo e Silas e os conduzem para Bereia. Mas antes de chegar a Bereia, nós vamos ler o versículo 6, que diz que, porém, não encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. Que título bonito que Paulo e Silas e os discípulos de Cristo receberam. Que privilégio, aqueles que alvoroçaram o mundo. Você já foi conhecido como um cristão assim? Aonde você chega e a atmosfera muda, o evangelho é pregado, pessoas são libertas, o avivamento chega, o poder, a graça, o Espírito de Deus se manifesta. Era assim com o apóstolo Paulo e Silas. Silas era um profeta, um homem muito poderoso na palavra também, tinha unção, autoridade, e junto com Paulo fizeram
operaram muitos milagres e muitas pessoas se converteram ali também. A perseguição continua, se levanta. Paulo e Silas são perseguidos pelos judeus que, por inveja, perseguiram Paulo e intentavam prendê-lo para matá-los. Mas os irmãos cercaram Paulo e Silas e os enviaram para Bereia. Atos 17, a partir do versículo 10, nos informa isso. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. É impressionante como que Paulo não perde tempo para pregar o evangelho. E ali não poucas pessoas se convertem a Cristo. Com isso, muitos deles creram, versículo 12, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Em Bereia, os discípulos chegam, Paulo e Silas pregam o evangelho ali e muitos se convertem. O versículo 13 diz, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá para exercitar e perturbar o povo. Eles queriam excitar o povo contra Paulo. As autoridades ficaram ensandecidas, eles não sabiam mais o que fazer para parar o movimento e eles não conseguiam parar o mover da igreja. A igreja está pujante, poderosa, alegre, liberada pelo Espírito para anunciar as boas novas aos gentios. Em Bereia, eles chegam e dali eles vão partir para outras cidades. Enquanto estão em Bereia, a perseguição vem novamente. Mais uma vez, a perseguição parece que nunca abandonou Paulo, né? Paulo continua, ele sai de Bereia e ele então é levado para Atenas. E quando ele chega em Atenas, nós não sabemos de Silas, não sabemos de Timóteo. O que acontece com Timóteo? Onde está agora? Timóteo não é citado, Lucas parece que esquece. Me parece que de Filipos ele foi direto para Atenas encontrar Paulo, porque ali eles vão se encontrar juntos. A cidade de Atenas era o berço da filosofia. Chegamos na parte principal do capítulo 17. O Deus desconhecido é o tema do nosso vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com muitos amigos. A cidade de Atenas era o berço da filosofia e da arte. Havia muita cultura, muita gente culta e inteligente. Essa cidade foi influenciada pelos filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros. Havia tanta idolatria em Atenas que alguns estudiosos afirmam que havia mais de 30 mil estátuas espalhadas na cidade. Apóstolo Paulo chega em Atenas, depois de passar por Bereia, ele encontra Silas e Timóteo ali, e os filósofos epicureus que ali estavam, aqueles que gostavam de saber das novidades, estavam ali ansiosos, ávidos para ouvir que novidade é essa que esse homem prega. Paulo está pregando Cristo ressuscitado. E quando Paulo fala de ressurreição, eles ficam assustados e falam, peraí, sobre isso vamos te ouvir em outra ocasião. E ali, em Atenas, o evangelho é anunciado. Atos 17, versículo 16, nós lemos, enquanto Paulo os esperava Silas e Timóteo, em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ali Paulo olha aquela cidade perdida. O texto diz que Paulo ficou irritado, inquieto. O espírito de Paulo entrou em convulsão e ele disse, eu não posso ficar quieto aqui. Eu tenho que achar uma brecha para anunciar o evangelho nessa cidade. E Atenas não apenas tinha muito ídolo e muita idolatria, mas havia ali também, nessa cidade muito culta da época, predominando a idolatria, predominava também uma cultura muito elevada. Havia muita gente inteligente naquela cidade. Mas aqui há uma observação. A cidade pode ser culta, pode estar ali nessa cidade muitos homens inteligentes, capazes intelectualmente, mas Atenas era uma cidade perdida e coberta por densas trevas espirituais. A cultura ela é importante, mas o evangelho é supracultural. Paulo, entendendo isso, ele vai cavar uma oportunidade de anunciar o evangelho àqueles irmãos. Atenas, mais uma informação importante, em Atenas estava a melhor universidade do mundo naquela época. Havia muitos jovens, muitos estudantes, gente de
muita importância e que estrategicamente, sendo salvos, ajudariam a espalhar o evangelho naquela região. Por isso Paulo se detém ali e ele vai então para o Areópago, onde se reunia, era um tipo de uma assembleia judicial, uma plenária, onde os atenienses ali ficavam discutindo as coisas da época e discutindo filosofias. A partir do versículo 22 até o final do capítulo 34, versículo 34, nós vamos ver esse discurso de Paulo e ele vai começar no versículo 22 dizendo: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo usa de uma estratégia. Paulo não critica a idolatria. Aqui está um aprendizado para nós. Não critique a religião dos outros. Seja empático, sem faltar com a verdade, mas não chegue chutando, não chegue empurrando. Chegue e sente-se e perceba um caminho onde você possa chegar anunciando o evangelho. Paulo fez um elogio: eu vejo que em tudo vocês são acentuadamente religiosos. E aí o versículo 23 é chave. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. E Paulo vai dizer: ele é o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E Paulo já começa a desconstruir a idolatria. Ele prega o evangelho e ele diz, no versículo 28, por ele, nele nós vivemos e nos movemos, existimos, como alguns de vossos poetas têm dito. Ele elogia mais uma vez a cultura da cidade. Havia arte, havia poesia, havia muita cultura na cidade de Atenas. Paulo elogia novamente, mas ele vai dizer no versículo 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, ou trabalhos pela arte e imaginação do homem. Não, muito pelo contrário. E Paulo vai encerrar a sua mensagem dizendo que Deus haverá de julgar vivos e mortos. A mensagem é anunciada ali. Paulo, de maneira muito poderosa, ele anuncia a Cristo e o povo fica encantado com a mensagem de Paulo e ali alguns se convertem também. Atos dos Apóstolos é um livro de uma história efervescente. A igreja forte, pujante, poderosa, alegre, abençoada, cheia da graça de Deus, está avançando pelos territórios dos gentios. E nós vamos chegar no próximo episódio, no capítulo 18, quando vamos ver Paulo chegando em Corinto, numa outra cidade, onde ele plantou também igreja ali. Paulo foi um grande plantador de igreja, missionário, plantador de igreja e discipulador. Paulo é um modelo para nós copiarmos. Precisamos voltar a essa essência do discipulado, da plantação de igrejas, para vermos novos convertidos, pessoas voltando à casa do Senhor e muitos recebendo a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. Vejo você no próximo episódio, se Deus assim permitir. Até lá, forte abraço.